Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja, como nós hoje temos bastante atividade, graças a Deus, né? As crianças vão apresentar, o coral também. Então vamos procurar ser breve em cada parte desse culto, para que todos nós possamos então desfrutar daquilo que Deus tem reservado para nós nesta noite. Amém? Hoje nós estamos comemorando, né, a Páscoa, a ressurreição de Cristo e, por sua vez, também estamos participando da Santa Ceia do Senhor. Amém? Eu quero convidar a igreja para abrir a vossa Bíblia no na Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Amém? Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Enquanto nós estaremos ministrando, as crianças também já estão se preparando. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Podeis sentar, irmãos. Só até aí, podeis sentar. Quero aqui compartilhar com os irmãos algo muito importante. Amém? Mesmo que já seja do nosso conhecimento, mas é bom sempre relembrar que, primeiro, a morte e a ressurreição de Cristo, segundo as Escrituras, significa que a morte de Cristo não foi um evento acidental. Amém? A morte de Cristo não aconteceu de repente, como acontece na vida de qualquer pessoa, né? Às vezes nós a pessoa fica enferma, a pessoa passa mal, ou sofre um acidente, acontece alguma coisa e aquela pessoa venha a falecer. Mas a morte de Cristo, ela tem um significado muito importante. A morte de Cristo foi um cumprimento do plano divino revelado já no Antigo Testamento. A morte de Cristo já tinha sido revelada antes, lá no Antigo Testamento, que nós vamos ver lá em Isaías, né? Uma das passagens que nos revela que foi um plano divino, um plano de Deus, um propósito de Deus, a morte de Cristo. E o propósito não era só fazer com que Cristo viesse morrer, mas o plano é além da morte, é a vitória sobre a morte. É a vitória de Cristo que é a nossa vitória. Porque tudo o que aconteceu na vida de Cristo foi para a nossa vitória, foi para o nosso bem. E aí então nós vimos aqui que Jesus, ele não morreu por causa da traição de Judas. Jesus não morreu porque os sacerdotes, as autoridades tramaram, fizeram uma trama bem arquitetada, né? Posso dizer assim, bem planejada, para que pudesse prender Jesus, matar Jesus. Para eles estavam tendo vitórias, aparentemente, né? Naquele momento em que todos estavam ali, Judas traindo, Judas preparando a traição, né? Os sacerdotes, as autoridades fazendo toda a trama, todo o processo da morte de Cristo, e eles achando que eles já estavam vencendo, mas na verdade era um cumprimento do propósito de Deus. Era o cumprimento do propósito do plano divino. Foi um plano de Deus, como diz
Isaías. Aí eu quero que a igreja, por favor, abra no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Então, irmãos, lá em Isaías nós vamos ver no versículo 10 que diz assim: todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha que bênção. Olha que bênção. Quando nós lemos e começamos a entender, todavia ao Senhor agradou, ou seja, Deus, propósito de Deus, Deus agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. E aí diz aqui que quando ele, ou seja, quando ele, Jesus, der a sua alma como oferta, Jesus, ele deu a sua alma. Ninguém tomou, ninguém destruiu Jesus, mas ele se entregou. Aleluia. Esse ato de dar a alma não é a derrota, mas a vitória. Foi a vitória de Cristo, não foi a derrota. Embora muitos estavam contando de que há uma vitória, nós vencemos, nós destruímos, nós acabamos. Mais um que Deus levantou para o seu plano, nós acabamos. Mas era vitória. Vitória não só de Deus, não só de Jesus, mas a vitória de todos aqueles que viriam aceitá-lo como Salvador da sua vida. Ele ressuscitando em sua, ou seja, resultando em sua ressurreição. E aí, em Isaías, nesse capítulo, fala do servo sofredor. O servo não é apenas a vítima. Jesus não era a vítima, mas ele era o agente voluntário. Ele não era uma vítima. Não pegaram Jesus como vítima, mas ele se deixou. Porque se você for ver, várias vezes tentaram prender Jesus, várias vezes tentaram matar Jesus, mas só foram pegar Jesus, só foram prender Jesus quando foi permitido. Permitido. Então, quando pegaram Jesus, quando levaram Jesus, é porque aquele momento foi um momento permitido por Deus. E aí o servo, Jesus foi um agente voluntário que se entregou, que se deixou levar. Quem acompanhou as escolas dominical já conhece isso aqui. Já sabe do que aconteceu. E aí veio então a promessa. Depois que ele se entregou, quando ele se deixou levar, quando entregou a sua alma, vem aqui a promessa. A promessa é essa: verá a posteridade, a sua posteridade. Ou seja, o próprio Jesus, ele vai ver a sua posteridade. Que é isso? A sua descendência. E quem é essa descendência? Refere-se a todos aqueles que creem no seu nome. Então a promessa é que quando Jesus entregou a sua alma, Isaías está falando que ele vai ver a sua descendência, que somos nós. Jesus está vendo, está olhando, está intercedendo por nós. A obediência de Cristo, a entrega de Cristo, a ida de Cristo como cordeiro calado, sofrendo, aceitando o plano divino, porque o Pai planejou e Jesus foi que executou. E aí então nós vimos que ele vai ver a sua descendência e a sua igreja, o seu povo. Somos nós que estamos aqui hoje, que o aceitamos como Salvador da nossa vida.
Eu sou essa descendência que Jesus recebeu essa promessa. Você é essa descendência. E aqui então ele fala que nós cremos e fomos redimidos através do seu sacrifício. E aí vem também falando que prolongará os seus dias. Olha outra promessa de bênção. Prolongará os seus dias. Ou seja, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou para sempre. A promessa é que refere-se à ressurreição, a vitória sobre a morte, permitindo que o servo vive para sempre. E se Jesus vive para sempre, nós também viremos viver com ele. Porque nós cremos na sua morte, nós cremos na ressurreição, nós aceitamos a ressurreição de Cristo. E aí então Jesus, ele está à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Aquele que não acredita, aquele que não crê na ressurreição de Cristo, como ele pode acreditar que tem alguém intercedendo por ele? Se Cristo morreu e não ressuscitou, quem é que intercede por nós? Quem está à direita de Deus? Então nós temos que acreditar, temos que crer que Jesus morreu e ele vive hoje para sempre. Como diz o apóstolo Paulo, aonde nós limos lá 1 Coríntios 15, se nós não cremos na ressurreição, em vão é a nossa fé. Porque, irmãos, a ressurreição, nós vamos ver aqui, que a ressurreição, ela é a base da nossa regeneração. Nós vamos ver aqui em 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio de quê? Por meio da ressurreição de Cristo entre os mortos. Olha aí. Pedro diz que a base da nossa vida é a ressurreição. Então nós fomos o quê? Regenerados. Nós fomos transformados. Porque a velha natureza, a velha criatura, o velho Ricardo lá atrás, ele não podia viver a ressurreição de Cristo com o velho homem. Para que possamos viver a ressurreição de Cristo, para que possamos viver com ele para sempre, há uma necessidade de sermos o quê? Transformados. Há uma necessidade de sermos o quê? Regenerados, de vivermos uma nova criatura, uma nova pessoa. E quando nós buscamos em viver uma nova criatura, uma nova pessoa, é que nós estamos demonstrando em ação que nós cremos na ressurreição de Cristo. Porque, irmãos, o crer na ressurreição de Cristo, o crer na morte de Cristo como sacrifício da nossa libertação, não é somente em palavras, mas em atitudes. E quando eu busco viver uma nova vida, quando eu busco viver uma vida de santidade, quando eu busco viver uma vida de separação, quando eu busco viver uma vida de comunhão com meus irmãos, tudo isso eu estou mostrando que eu creio na ressurreição, a regeneração de Cristo. Amém, irmão? E aqui, para finalizar, que no versículo, diz assim, no versículo que nós estamos lendo aqui, ainda, de Isaías 10, que no final diz assim: a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isso significa que a vontade de Deus, o propósito de Deus de salvar a humanidade, o propósito de Deus de salvar o homem, ele teve sucesso nas mãos de Jesus. Ele teve sucesso, o plano de Deus teve sucesso, não foi destruído, não foi anulado, mas nós tivemos a vitória, porque Jesus vive. Jesus ressuscitou e ele está à direita de Deus. Glória a Deus por isso, porque, irmãos, ninguém poderia realizar esse plano a não ser o próprio Senhor Jesus.
e o plano de Deus, a satisfação de Deus. Olha só, apesar da dor, apesar da morte, de ser esmagado, mas o final foi um final de sucesso, foi um final de satisfação, um final de vitória. Significa que o plano de Deus para a salvação à humanidade triunfou totalmente através da obra de Jesus Cristo. Ele levou todos os nossos pecados, levou todas as nossas dores, mas ele vive e nós temos essa esperança, essa viva esperança de um dia continuarmos vivendo com Cristo na glória. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos ver a participação das crianças que vai dar continuidade ao que nós estamos falando aqui. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.